Não aparece muito, estou... Aqui não atrás. Boa noite, estamos aqui aguardando o jornalista Oswaldo Faustino para a gente começar a nossa live. Vou colocar aqui. Oswaldo entrou. Isso. Estou apertando o botão. Boa noite, já estou aceitando aqui o professor Oswaldo Faustino. Vocês me escutam? Salve, salve! Salve! Tudo bom, professor? Tudo bom, William? Estamos por aqui. Isso. Bem nervoso, primeira live que eu faço, né? Fica tranquilo, porque é um bate-papo de amigos, né, William? Isso, vai ser um bate-papo, a gente conversou ontem bastante, vim conversando há algum tempo. Então vamos começar aqui, né, apresentando o jornalista Oswaldo Faustino, que é jornalista desde 1976, trabalhou em diversas revistas, jornais, como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Ele é do interior paulista, de Mairinque. De Mairinque, já trabalhou, é colaborador fixo da revista Raça Brasil. Já atuou como tio Bano, contador de histórias no programa do Netinho, Gente da Gente. Autor de diversos livros, né, coautor e autor, né, de diversos livros voltados para o público infanto-juvenil, público, né, adolescente, como Luana, Menina que Viu o Brasil Neném, Luana, Capoeira e Liberdade, fez a biografia do Ney Lopes recentemente, já não tem recente, já vai completar 11 anos, de 2009, tem dois livros que são romances históricos, né, que tratam de aspectos históricos, como A Legião Negra e A Luz de Luiz, que fala sobre o Luiz Gama. Perfeitamente. Isso. E aí eu acho que para começar, o senhor poderia falar um pouco mais, né, das suas atividades, do que tem feito e como que da sua trajetória de vida um pouco para a gente. Beleza, William. Então, é muito assim, eu sou jornalista de formação, trabalhei no cotidiano desses jornais que você citou, além de ter sido editor de cultura no Diário Popular na segunda metade da década de 1980, e o mais importante para mim, de toda a minha carreira em termos de jornalismo, foram os 20 anos de revista Raça. Né? Por quê? Porque foi o primeiro momento em que eu realmente pude trabalhar da maneira que eu queria, produzindo um material de relevância para o nosso povo, né, sobre o nosso povo e para o nosso povo, né? Haroldo Macedo, que é o criador da revista, ele tinha muito em mente essa coisa da autoestima do nosso pessoal. Então, falar de nós para nós era importantíssimo para que se construísse uma identidade, um autorreconhecimento, né? Então, esse período, para mim, foi o grande período da minha vida. Foram 20 anos
escrevendo ali. A revista está, essa semana passada, eu vi uma postagem dessa menina da Globo, né, maravilhosa, saindo de férias e cumprimentando a revista Raça, que está fazendo 24 anos. É interessante porque uma publicação do nosso povo, as pessoas sempre perguntam, mas ainda existe? Então, é muito legal entender que a gente veio e continua indo na contramão desse projeto de Brasil que eles têm por aí. Ah, sim, bem... Estão me escutando? Sumiu o som para mim? Estamos te ouvindo. Assim, bem importante de mostrar, né? Era a Maju da... Maju, belíssima. Estava com uma roupa amarela belíssima e recebeu um grande ramalhete de flores amarelas. Ela disse que foi coincidência, mas de qualquer forma era o pessoal se despedindo, que ela estava saindo de férias. Mas achei interessante essa postura da Maju, né? É muito bom a gente entender que toda oportunidade que a gente tem que oferecer para os nossos, né? A todo momento, se a gente puder... Eu vejo, por exemplo, esse grupo de vocês, né? Historiadores negros, historiadoras negras. Esse grupo, para mim, é fantástico. Por quê? Porque se não formos nós estudar a nossa história, quem está interessado nisso? São pouquíssimas as outras pessoas. E que interessado, inclusive, tentando ir buscar mais e mais e mais para nós, né? Então, somos nós mesmos. Então, ela se despedir e oferecer aquelas flores que ela recebeu para a revista Raça, que está completando 24 anos, me comoveu, né? Eu, há 4 anos, já não escrevo, não me solicitaram mais matérias, mas, mesmo assim, eu me considero uma pessoa da revista Raça. Assim como eu sou corintiano e o Corinthians não ganha. Não é porque não ganha que eu vou deixar de ser corintiano. Eu sou santista, eu sei bem o que não ganhar. Ser a infância, a adolescência toda, você vê o Santos ganhar. E logo o Santos, né? O Santos com a sua história gloriosa. Se você foi ser santista, certamente foi influenciado pelos pais, pelos tios, por aqueles que viram o grande Santos. E não ver ganhar é doloroso, né? Mas foi bom. Teve uma época que a gente conseguiu ganhar. Mas isso que o senhor falou da rede, isso é sensacional, e aí aproveito até para agradecer, né, toda a rede, em especial ao Itan, a Diana, a Ana Flávia, né, que está lançando o livro também agora, nesse momento, acabou coincidindo, a gente não sabia, está lançando o livro de intelectuais negros e intelectuais negras, né, negros e negras, e que nos colocou em contato, né, e aí até para a gente fazer essa conversa, porque eu pesquisei agora recente no meu doutorado o Clube 3 de Maio de Piracicaba, né, Sociedade Beneficência 3 de Maio, e aí a Ana Flávia falou que conheceu uma pessoa que dançou num baile do 3 de Maio, lá em Piracicaba, precisa falar, né, e me passou o contato. Então, que legal! Que legal! Na verdade, a minha história relacionada ao 13 é muito uma 13, a forma carinhosa que todos nos referimos ao clube. A minha história relacionada ao 13 vai muito além dessa coisa de eu ter dançado lá, né? É importante para as pessoas que não conhecem o 13, ele é um clube hoje com grandes dificuldades, né, passando por algumas crises, etc., como a maioria dos clubes nossos, mas, assim, tem um fato emblemático na história do 13, que é o dia 13 de maio de 1988.
este baile, né? O 13 era um clube que marcava muito pelas sessões solenes e os bailes, né? Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre clubes sociais negros. Mas o fundamental no dia 13 de maio de 88, que eu não me lembro que, em 1988, que eu não me lembro que dia da semana caiu, eu estava no salão lotado, que a gente mal conseguia se mover, a única parte livre era a pista de dança, e você chegava na janela, tem uma varandinha, você olhava lá embaixo, devia ter umas 3.000 pessoas na rua. Né? O baile foi com a Orquestra Tabajara. Eu tenho um saudoso amigo, Paulo Cacheira, advogado, procurador e tudo mais, que chegou tarde e não conseguiu entrar. E passou a madrugada inteira ali na rua, no meio da multidão, e dizendo, eu estou realizado. Né? Para nós, deu uma noção clara do que foi o 13 de maio de 1888, ou seja, 100 anos antes. A gente entendeu que, se ali, para comemorar o centenário, a gente estava naquela multidão, imagina quando avisam aqueles, tudo bem, Ana Flávia, recentemente, numa conferência para a gente, estava explicando que em 88, de cada 10 negros, 6 eram livres. Mas não importa, aqueles 4 dos 10, só o fato de alguém anunciar, né? Estava dormindo, Cangoma me chamou, disse, levanta povo, o cativeiro acabou, é muito, muito, muito importante, né? Então, se para nós, naquele centenário, a gente estava alucinado, estava feliz da vida, com aquela multidão na rua que não conseguiu entrar, eu fico imaginando como foi 100 anos antes. Foi um grande momento. E o 13 é de muito importante. É muito bom a gente falar do 13, né? É muito importante porque ele tem tudo a ver com a história do nosso povo, com história de luta, com história de organização, né? É preciso que os nossos jovens, hoje a gente tem visto aí, inclusive, as tentativas de partidos, né, negros, a Nova Frente Negra, o Partido Afro-Brasileiro, lá no Sul tem a Frente Negra Gaúcha, em São Carlos a Frente Negra Sancarlense ou de São Carlos, enfim, essas tentativas de organização vão muito além do entretenimento ou dessa coisa beneficente. Olha, vamos ajudar os que estão passando dificuldade. É muito mais que isso. É socialização, é conhecimento e é politização, fundamentalmente politização. É uma consciência de classe, é uma consciência de raça. É muito importante. Isso, essa, assim, só para situar quem não é de São Paulo, né, o 13 está em Piracicaba, que faz parte do que a gente chama de o Oeste Paulista, que seria uma região mais central do estado de São Paulo. Eu comecei a minha pesquisa do 13 era sobre as festas de 13 de maio. Meu intuito era pesquisar somente festas de 13 de maio de organizações negras de São Paulo, né? E aí me deparei com a existência não só do 13, mas do Clube 28 de Setembro, em Jundiaí, que é ativo, o mais antigo, é de 1896 ou 97, o de São Carlos, que é de 1928, e o 13 de maio, que é de 1901. E aí né, de estar falando sobre essa alegria daquele momento, né, mesmo que só tivessem 4, que de 10, 4 fossem ainda escravizados, mas é um significado para todo o povo negro daquele momento, de não ver o igual, não ter a possibilidade de ser reescravizado, e é o significado de igualdade, né? A liberdade de muito disso, tem outras pesquisas que mostram a igualdade. Eu imagino
Eu li assim as festas do jornal e sempre fiquei também imaginando como teria sido essas festas entre as pessoas negras que tanto lutaram por isso, né? E isso é importante dizer, há uma luta negra, o trabalho da Ana Flávia, né? Mostra isso, como tem abolicionistas negros. E aí, o nosso foco vai ser hoje falar do 13 de Piracicaba, falar dessa organização e como o Faustino, né, um integrante, uma pessoa que participou do 13, esteve lá, né? E a gente falou dessa festa de 1988, mas de fato, né, sua trajetória começa no 13 antes. Eu vi recente numa live da casa de Batuqueiros, de Piracicaba também. Perfeito. Fundamental, sim, o Vanzi, o Júnior que estava ali, foram fundamental para me ajudar a pesquisar, saber os locais. E aí, como que era a festa, como que era o tambor? Então, para mostrar um pouquinho, deixa eu só contar uma coisa para você. Há poucos anos, me convidaram para uma palestra lá no 13, e uma pessoa, sem muito cuidado, sem muita delicadeza, disse que lá em Piracicaba tem grandes historiadores, e tem mesmo, né? O Noidi Nogueira, que eu chamo de primo e me chama de primo, é um grande historiador de Piracicaba, né? E a pessoa disse assim, aqui em Piracicaba tem grandes historiadores, não precisamos de ninguém de fora para fazer palestra aqui. E eu mostrei para essa pessoa que eu não sou de fora. Eu moro em São Paulo, mas o fato da minha mãe ser piracicabana, eu vivo Piracicaba intensamente desde a infância, né? Desde a infância. Mas a minha relação com o 13, William, vai muito além. Quando aquele terreno foi adquirido ou doado, isso quem pode falar melhor é você, que é pesquisador, mas quando aquele terreno, onde está o clube agora, que dava um quarteirão inteiro no passado, né? Quando ele chega para o clube, no entorno dele foram feitas casinhas, e ali foram morando fundadores, primeiros sócios, etc., foram ficando por ali. Numa dessas casinhas morava um casal, que era Antônio e Isabel. Antônio e Isabel. Antônio e Isabel eram os avós da minha mãe, né? O Antônio era pai de Sebastião, do José, do Oswaldo e da Ditinha. Ditinha, minha avó, né? E a família inteira morava ali naquele terreno. Quando eu comecei a ir para o baile, mais ou menos uns 15, 16 anos, primeiro a minha mãe, né? Minha mãe, 13 de maio, caísse que dia que caísse da semana, ela trabalhava o dia inteiro, depois se arrumava, pegava o ônibus e ia para Piracicaba para o baile. Podia ser segunda-feira, podia ser terça, quarta, não importa. Isso era um compromisso, né? Minha mãe era chamada de Fiica, né? Uma filha pequenininha, Fiica. E a Fiica estava todas lá. E era sempre aquela turma que organizava o baile, Dona Leleza, né? Dona Leleza era um encanto de pessoa, conhecida no estado de São Paulo inteiro, porque os outros clubes se frequentavam. Isso era importante dos clubes sociais negros. Eram os se frequentar. Encontravam-se, faziam convescote, né, os piqueniques, tinha partida de futebol de clube com clube, e quando tinha baile, ou em Jundiaí, ou em São Carlos, ou em Rio Claro, ou em Araraquara, ou em Piracicaba, todo mundo de todos os lugares estava lá. Então, era uma forma da gente se identificar, criar uma identidade, ao mesmo tempo se reconhecer a partir desta realidade negra, que aparentemente era só a festa, mas não era, né? O bonde e o tambu, você falou tambu, para quem não sabe,
tambu é o nome de um tambor muito grande, feito com tronco de árvore, né? Este tambor dava o nome para aquele batuque que lá acontecia, que é aquele famoso batuque de umbigada, né? E lá, nós íamos nos bailes, era no salão, ficava na parte alta, porque o clube é um sobrado, e nos intervalos da orquestra a gente descia para o quintal, e lá se dançava o tambu. Tinha uma fogueira e acontecia, então, esses cantos à base de tambores, que eram tão incríveis que eu, menino, preferia não voltar para o salão e continuar dançando com a orquestra. Eu queria era ficar no tambu, ouvindo aqueles cantos que tinham tudo a ver, porque eram sempre contando histórias. Era uma coisa muito de griot, né? Uma coisa muito de griot, porque contava nossas histórias. Tinha um refrão que a gente aprendia rapidinho, e em seguida alguém cantava, que eu nunca entendi se era um improviso ou se a pessoa tinha aquilo de cor mesmo. Mas os refrões eu acabei conhecendo todos naquela época, né? Eu fui recentemente num tambu que o Vande organizou dentro do clube agora, né? Não tem mais aquele quintal, e fiquei emocionadíssimo, né? Ou seja, a família da gente, os meus parentes, tia Maria, tio Bastel, tio Oswaldo, minha avó, Vitinha, etc., cuidavam, inclusive, da parte de quitutes, de servir as pessoas, de fazer um quentão, de fazer um vinho quente. Então, isso tudo me veio à mente vendo esse tambu que o Vande organizou dentro do clube. Então, quando nós falamos em clube social negro, a gente tem que pensar que essas organizações nasceram especificamente por conta dos preconceitos. Vamos direto no assunto. Por conta dos preconceitos. Nós não podíamos frequentar os clubes da elite da cidade, então eles até, muitas vezes, a própria prefeitura doou terreno, pessoas beneméritas vinham dar material de construção, etc., para a gente construir o nosso clube. Então, dessa forma, eles nos mantinham afastados do clube deles. A gente fica pensando que isso é uma realidade muito distante, William, mas olha, você acabou de contar que eu sou de Mairinque. Mairinque é uma cidade que cresceu em torno da ferrovia, da Sorocabana, tem gente com grana, mas não dá para você dizer que tem uma elite econômica e não sei o quê. O meu tio Toninho Ferraz, ele tinha, pelo menos no passado, um conjunto chamado Ferraz Jazz Band, né? Ferraz Jazz Band. Tocavam os filhos, o genro, etc. Um conjunto de baile. E eu chego na casa da minha tia, oi, cadê o tio Toninho? Ah, eles estão no clube, estão tocando no clube. Um clube de Mairinque, um clube mairinquense, não é um clube social negro. Então eu falei, eu vou lá, o tio está tocando, eu vou lá. Quando eu chego na portaria, tem uma bilheteria, eu vou à bilheteria e pergunto, quanto é o ingresso? O cara me fala assim, não tem ingresso, a festa é só para sócios. Eu digo, puxa, que chato, meu tio toca aí, está tocando aí, eu não posso entrar. Não, é só para sócios, não sei o quê. Uma pessoa descendo a escada, que eu acho que era da diretoria, me disse assim, você é sobrinho do dono do conjunto? Sim, eu sou sobrinho do Toninho Ferraz, etc. Tá, então vamos fazer assim, pode comprar ingresso. Quer dizer, então tinha o ingresso para vender. Pode comprar o ingresso. Agora, você vai entrar como meu amigo. Mas faz um favor, não vai aprontar. Aí eu disse, como assim? Não, você sabe, o seu nome vai estar ligando ao meu. Se você aprontar, aí eu disse assim, sabe, eu acho que eu não vou subir mais, não. Não vou não, sabe por quê? Eu adoro aprontar.
Se eu não puder aprontar, como é que eu vou entrar no salão? Não, eu não vou. Ah, mas não vou. Ou seja, numa cidade que você não tem uma elite econômica que precisa estar completamente afastada dos demais, por que eu não podia entrar no clube? Ou por que eles achavam que eu iria aprontar? Né? Então, os nossos clubes era muito mais do que simplesmente um clube de baile. Era realmente uma coisa de socialização, era uma coisa de autoestima profunda, e o 13 ainda trazendo essa história. Mas, nas suas pesquisas, eu tenho certeza que você levantou o nome antigo do 13, né? Você pode falar um pouquinho dele para a gente? Sim. O primeiro nome do 13 era Sociedade Beneficente Antônio Bento. E sabe por quê, não? Sim, em homenagem ao grande abolicionista de São Paulo, líder do Caifases aqui de São Paulo, né, um abolicionista radical, né, envolvido com ajudas de fugas de escravos, pessoas escravizadas. Esse era o homenageado de um clube que surgiu, né? O primeiro objetivo do clube era festejar o 13 de maio. Né, ele surgiu Curioso, né? para festejar Curioso. mais de 1902. Pois é. Então, eu te perguntei isso porque eu recebi nesta semana este livro aqui, né? Este livro, que é um livro sobre Antônio Bento, A Redenção de Antônio Bento, escrito por um bisneto dele, Luiz Antônio Muniz de Souza e Castro. Ou seja, Antônio Bento era odiado pela elite paulista. Né? Uma pessoa que se formou pela São Francisco, advogou, depois foi promotor público, chegou a juiz e era odiado. As únicas informações que eu tinha do Antônio Bento, eu li no Estadão, do tempo que o Estadão se chamava Província de São Paulo. Eu trabalhei 26 anos no Estadão. E lá pego o arquivo e acho um texto sobre Antônio Bento, esculachando, diz que ele parecia um mendigo andando na rua, que ele usava um chapéu encebado, e fala assim. Então eu fiquei pensando, quem será esse personagem que foi homenageado pelo Clube Social dos Negros? Então teria alguma relevância, alguma importância, né? Eu vou ver Antônio Bento quando eu estou escrevendo um livro sobre Luiz Gama, A Luz de Luiz, justamente porque os dois tinham duas formas de agir diferentes. Né? Os dois tinham essa formação. O Luiz Gama, autodidata, e o Antônio Bento pela academia, né? Que eram advogados. Mas ele lidera um grupo chamado os Caifases e faz isso que você está falando, rouba, né? Entra nas senzalas e rouba os escravizados e acaba levando lá pro Quilombo do Jabaquara, lá em Santos, e em outros lugares, e acaba formando uma comunidade de negros ali na Baixada Santista. Então, esse personagem, que foi homenageado pelo Clube Social, quando ele muda para Clube 13 de Maio, eu fiquei pensando qual seria o grande motivo. Eu não sou um pesquisador, né, um historiador, mas eu falei, o William deve ter levantado, deve ter ouvido muita gente que conta o porquê. Mas, de qualquer forma, agora, muita coisa eu vou descobrir aqui, nesse livro, né, do Luiz Antônio Muniz de Souza e Castro, bisneto, que cuidou da redenção do seu bisavô. E eu cuidei da redenção de Luiz Gama. Mostrar que o Luiz Gama é contemporâneo, né? É de hoje, né? Ele é do século XIX, mas ele é de hoje. A postura dele é uma postura de hoje. E os dois agiam muito nos jornais, né? Luiz Gama pelos jornais aí, escrevendo
Província de São Paulo, em outros jornais, no Diabo Coxo, no Cabrião, no Polichinelo, e o Antônio Bento cria um jornal, não é à toa que o título é A Redenção, porque ele cria um jornal chamado A Redenção, com P mudo, né? Como se escrevia Redenção no passado. Então, a gente vê que todo esse povo, né, é de muita importância para nós. É que nós, negros, queremos muito relevar, né, elevar os nossos heróis. Né? Mas não deixa de ser um herói nosso, um abolicionista que chegava a sair no braço com o feitor, né? Saía no braço com o feitor, né? E os caras roubavam mesmo. Né? E eram maçons, tinham lá a sua irmandade, né? Era a Irmandade dos Remédios. Eu estou encantadíssimo com essa obra e acho que é outro personagem, assim como o Luiz Gama, assim como o Zé do Patrocínio, como o Rebouças, como Ferreira de Menezes, né? São personagens que precisam ser reavivados. Né? O século XXI precisa conhecer essa gente. Nesse ponto, olha a gente elogiando de novo a nossa Ana Flávia Magalhães Pinto, que mostra para a gente uma elite intelectual fantástica, né? Que vivendo livre e produzindo, e como o Paula Brito, que foi um editor, né, de livros e jornais. Então, é legal. Eu me empolgo. Eu nem deixo você falar, né? Mas agora eu deixo. Conte um pouco das suas pesquisas. Tá bom. Não, é porque foi falando, eu fui lembrando assim dos nomes dos clubes, né? Luiz Gama é um nome comum a muitos clubes negros aqui, não só de São Paulo e outras partes. O José do Patrocínio também vai ser muito homenageado. E junto com as datas, né? 13 de maio e 28 de setembro. E é essa a nossa função aqui hoje mesmo, né? Fazer com que no século XXI a gente ainda lembre desses nossos heróis, e alguns que estavam até esquecidos já, né? E retomar, porque isso também tem um pouco do clube, né? O 13, essa história do 13 com o nome Sociedade Antônio Bento, e todos os outros clubes com seus nomes, eles faziam um pouquinho disso, né? Lembrar quem são os heróis do povo negro, dos heróis que lutaram pela liberdade. E aí, você quer contar por que mudou de nome, né, para 13 de maio o clube? Então, eu não tenho essa pesquisa. Eu fico ansioso por vocês, historiadores, nos abastecerem, porque eu, na verdade, sou um cara de comunicação, né? Eu participei do NEIMB, o William, do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre o Negro Brasileiro da USP. Vou ser honesto com você. Eu chego lá, está todo mundo apresentando suas propostas de mestrado, doutorado, estou fazendo uma pós em tal coisa, e eu chego lá só com a minha graduaçãozinha em comunicação social, com habilitação em jornalismo. Aí, e você, Oswaldo Faustino? Eu disse, olha, quer que eu seja sincero, o motivo que eu vim aqui? Agora pode ficar bravo comigo, viu, ele? Eu disse, eu vim aqui porque eu quero pegar esses estudos todos que vocês estão fazendo aqui, transformar numa linguagem popular e jogar isso na mão do nosso povo, né? Porque o que acontece? São grandes estudos, importantes estudos, que vão ficar nas prateleiras das academias, sendo lidos por estudiosos que vão discutir o sexo dos anjos, e muitas vezes quem vai ser realmente favorecido não tem acesso. E eu fui para o NEIMB para fazer isso. Né? Pouca coisa eu consegui fazer enquanto estava lá, mas uma coisa boa aconteceu.
Fiz amigos enormes e maravilhosos entre historiadores e hoje me sinto à vontade ao lado de vocês. Fico feliz e deixo muito claro mesmo. Cada vez que eu tenho acesso a um artigo histórico, imediatamente eu penso em transformar num romance, né? Numa novela, num romance, para poder chegar nos nossos com muito mais, de uma forma muito mais livre, compreensível, muito mais lúdica, né? Eu gosto muito disso. Mas, fora essa história, o William, a festa de 3 de maio, ela tinha os bailes, ela tinha esses encontros de vários clubes, mas ela tinha uma coisa importantíssima, né, que a gente não pode nunca esquecer, que eram as tais sessões solenes. Né? A sessão solene era o que dava a qualidade, né, uma qualidade para além do entretenimento, para além do baile. Então, lá você tinha um encontro de poesias, né, você tinha poetas maravilhosos que lá iam, você tinha shows e você tinha palestras e tinha também teatro. Isso tudo mexia com a nossa juventude. Eu mesmo, que era um cara apaixonado por teatro, amava estar na sessão solene. Eu não queria ir só no dia do baile. Eu ia na véspera, porque a sessão solene era sempre um dia antes do baile. Eu ia na véspera porque eu queria estar na sessão solene. E na sessão solene, eu vi, por exemplo, um dos grandes personagens do Clube 3 de Maio foi o professor Benedito Andrade, uma pessoa, além de muito bonita, de uma elegância e de uma postura fantástica. E o professor Benedito Andrade tinha, eu não sei quantos filhos, mas eu conheci, a princípio, uma filha, que era a Lita, que namorava com Pedro Paulo do Ananias Pio. Pedro Paulo do Ananias Pio foi um dos primeiros negros formados na escola de agronomia, né? Engenheiro agrônomo. Né? Eu me lembro quando ele se formou, que saiu nos jornais, né? Um negro que se forma engenheiro agrônomo, né? E era, nesse momento, eu não sei se ele ainda era casado, mas era namorado da Lita, que era, acho que é Lita o nome dela, que era filha do professor Benedito Andrade. E eu, nesse dia que eu fui fazer a palestra, e aquela pessoa disse que não precisavam de gente de fora, eu lembrei de um show que o casal, né, dublou uma música do Trio Esperança. E depois que terminou, eu falei um monte de coisa, falei o nome de um monte de personagem, né? Toninho Dolorido, Dona Leleza, o Ziquinho, enfim, fui dando uma lista para mostrar que eu era da casa, né? Então, poxa, eu convivi com essa gente toda, como é que você vai dizer que eu sou de fora e tal? Mas aí aconteceu uma coisa ótima. Quando terminou, uma moça veio me cumprimentar, muito prazer e tal, e ela fez assim, sabe esse show que você mencionou, do Pio, com a namorada? Pois é, eu sou irmã da namorada, né, que hoje é a esposa dele, e fui eu que dirigi aquele show. Gente, eu arrepiei da cabeça aos pés. Eu disse, o nosso povo, né, faz coisas deste tamanhinho e não sabe que aquilo vai ficar na memória de um moleque de 15, 16 anos para o resto da vida, e que vai influenciar toda a carreira profissional dele, e, no meu caso, a militância no movimento negro, né? Então, eu fiquei encantado e emocionado daquela moça dizer, fui eu que dirigi aquele evento da sessão solene. Eu penso que essas lives, por exemplo,
elas servem justamente para a gente passar para frente, para esse pessoalzinho que está assistindo, esses momentos afetivos e emocionais que nós vivemos com o nosso povo, né? E Sim. foi quando eu me meto a escrever um livro, como aconteceu com a Legião Negra, por exemplo, eu não tinha ideia de que a Legião Negra, depois da Revolução, ela continuou existindo, né? E foi legal eu entender. Ela também virou um clube negro. Ela também virou uma organização, uma sociedade. Olha, estou lendo aqui na tela do meu notebook. 1º de abril de 1950, ou seja, 18 anos depois da Revolução, né, a Legião Negra se efetiva como sociedade civil beneficente, cultural, jurídica e filantrópica, né? Quem presidia? O presidente fundador foi o capitão Arlindo Ribeiro. Para quem não sabe, o Arlindo Ribeiro, no momento da Revolução, era um tenente, né? Um tenente que era dos bombeiros. Era o único, era a maior patente de negros na vida militar de São Paulo naquele momento. Então, Arlindo Ribeiro era um tenente. E aí chamaram um capitão, que era um homem branco, Gastão Goulart, para comandar a Legião Negra na Revolução de 32. E esse capitão depois se tornou tenente-coronel, depois da Revolução, e esse cara ficou tão impressionado com a comunidade negra, com esses negros agindo e lutando. Então, ele dizia que esses caras eram disciplinados, quando o imaginário popular pensava no negro como bagunceiro, né? Uma figura indolente, não sei o quê. Ele gosta tanto que ele vira presidente de honra dessa sociedade civil, Gastão Goulart, como tenente-coronel. Ele faz questão de receber essa homenagem como presidente de honra dessa sociedade chamada Legião Negra de São Paulo. Então, nós temos tantas histórias maravilhosas quando nos organizamos, e por isso que, quando você me falou, vem, vamos falar de clubes, eu falei, gente, é tudo que eu quero na vida. Conversando com uma amiga lá do Sul, a Terezinha, ela me passou uma lista de clubes sociais negros do Rio Grande do Sul, enorme. Eu até falei, eu faço questão de falar disso, mas é uma lista enorme, né? Aonde houve negros na América Latina, houve clubes nossos, houve irmandades, né? Houve, enfim, outras organizações, né? Houve sociedades de todas as formas, assim como São Paulo hoje, né? Tem lá o nosso Aristocrata Clube, um clube que as pessoas dizem, eram os negros lá que queriam se apartar dos outros. Não, eram aqueles negros que eram profissionais liberais, era o pessoal que trabalhava no fórum, era o pessoal que era funcionário público e tudo mais, e que dizia, vamos fazer um clube no mesmo padrão dos clubes das elites. Tanto que eles fizeram um clube de campo que tinha uma piscina maravilhosa, que tinha essas coisas. Esse clube, hoje, funciona no bairro do São Judas, ali perto da igreja de São Judas. Não tem mais o clube de campo, mas olha, eu sugiro que entre as suas pesquisas inclua o Aristocrata Clube, porque a história dele é super gloriosa, né? É muito importante, né? Sim, sim. Eu conheci, eu assinei a lista do Aristocrata quando estava voltando numa feira preta.
E aí eu conversei com as pessoas, eu tinha o projeto, não estava ainda no doutorado, e eles falaram, e eles foram me falando de vários locais, dos clubes, e sim, é sensacional. E assim, você falou que eu ia ficar bravo quando estava contando a história né, da narrativa. Na verdade, não fica. Eu acho que nenhum de nós aqui que fazemos parte da rede né, de historiadores negros vão ficar bravos com isso, porque é uma discussão nossa da gente fazer uma escrita que seja entendida por outras pessoas que não são acadêmicas, né? Tanto que essa semana mesmo inaugurou na página do Guelé 10 e no site Cutini, né, as histórias negras, e a gente ali, ó, tá escrevendo, todo mundo olhando, para a gente fazer algo que seja isso mesmo, né? Que toque outras pessoas negras que não chegaram à universidade, que não estão no mestrado, doutorado, para a gente também não ficar só numa discussão do conceito que só serve. E assim, e aí eu aproveito para falar de como eu conheci seu livro, A Legião Negra. Eu fui chamado para o Amailton falou que ele estava assessorando um grupo de teatro. Eu esqueci o nome, mas eu acho que é Faroeste. Amailton? Isso, o Ah, era o Amailton. pessoal do Faroeste. Ia montar E, uma peça de teatro chamada Luz Negra. exato. Aí ele surge e fala assim: a gente recebeu um contato, falou que você pode falar sobre clubes, associações negras de São Paulo. E a gente queria que falasse da Legião Negra. Eu falei assim, mas da Legião Negra eu só conheço um artigo do Petrônio Domingues, né? Maravilhoso! Aí eu falei assim, vou ver se tem mais coisas. Aí achei seu livro e fui lendo. E aí, assim, era ficcional. Eu falei assim, mas tem muitas coisas aqui, porque assim, eu tinha visto né, notícias nos jornais, mas não eram o meu objeto de fato. E eu já tinha conversado com a Mailton sobre isso, e aí por isso que ele falou, não, ele conhece. E aí fui lendo o livro e falei assim, isso é uma escrita que a gente deve pensar mesmo enquanto historiadores. Né? Eu levei, inclusive, trechos do livro quando eu estava dando aula para o EJA, na Zona Sul aqui de São Paulo, né, para a gente trabalhar o trecho do livro, e eu estava falando de organizações negras, e aí tem um caso que já te contei, mas conto para todos, que é do São Carlos também, no jornal, os clubes, né, não só faziam né, o jogo São de Carlos, futebol, desculpa, São Carlos é Rosas Negras, né? não, o Flor de Maio. Ah, Flor Flor de de Maio. Maio, nossa, Rosas Negras era a parte feminina da Frente Negra. É Flor de Maio, É. isso. E aí, além dos jogos né, entre as associações negras, tinha também, a partir da década de 1920, os jogos, no dia 3 de maio, os jogos de brancos contra negros. E o Flor de Maio era um time de futebol. E conforme vai profissionalizando, ele perde os jogadores, ele não consegue ir para jogar, só que os jogadores negros continuam articulados juntos e pedem para a liga que tem o jogo, né, branco contra negros, né, que no caso na época era brancos contra pretos. É, E pede para brancos e que pretos. vá o jogo e a liga fica enrolando, a gente vai ver e aí estoura a revolução, né, o movimento de 30, né, 32 e o jogo só vai acontecer no meio da Legião Negra. É um momento de um dia que eles prometem fazer um festival em homenagem eu acho que em agosto que acontece o jogo, porque um outro clube de Rio Claro, se eu não me engano, não consegue chegar por conta das ações, não consegue chegar, e aí fala assim, não, vamos fazer o jogo tradicional, que é, assim, dessas articulações sensacionais, assim, porque mesmo não sendo mais jogadores do clube negros, os jogadores negros continuavam articulados, eles continuavam frequentando o Flor de Maio, né, nessa
e continuavam ainda com essa, está dizendo o tempo todo, né? Com essa autoestima de grupo, com essa valorização do negro, né? Aí só mais uma coisinha, são duas, né? A live no Instagram acaba em 1 hora e só faltando 10 minutos para a gente chegar nessa. Vamos. Tá. A gente encerra esta e volta para uma outra. Logo na sequência, a gente nem muda só para iniciar uma outra live e a gente deixar salvo o vídeo. E aí, só falando um pouquinho da mudança do nome. Né? Tem entrevistas com antigos sócios que dizem que o nome mudou por obrigação porque foi pedido pelas famílias ricas de Piracicaba que mudasse o nome. E aí tem a sessão solene do 13 de maio de 1908, é legal, porque o clube, eu quando vi achei estranho, mas assim, o clube já tinha mudado de nome no estatuto, né? No registro eu tinha lá mudando para 13 de maio. Aí na sessão solene, o autor escreve: essa é uma sessão solene da Sociedade Luiz Gama. Ixi. Aí ele diz: digo, Antônio Bento. E aí, digo, Antônio Bento, aí da iniciativa. E nos jornais falam que a festa ia ser por uma Sociedade Luiz Gama, a Sociedade Luiz Gama com Antônio Bento, e naquele dia foi também colocado um quadro do Luiz Gama e do Antônio Bento. Nos jornais não aparece menção ao Antônio Bento. A capa, jornais estão lá, que é o Gazeta e o Jornal de Piracicaba, eles têm representantes lá, mas eles não falam que o Antônio Bento continua homenageado. E o nome da sociedade, aí depois, sim, aí nas sessões seguintes, o nome aparece como 13 de maio. Mas quando eu vi a primeira vez, eu achei muito curioso. É quando eu ouvi os depoimentos falando: não, a gente trocou de nome porque foi obrigado, senão a gente não ia poder existir. Né? Porque a gente estava com pouco dinheiro, precisava da ajuda, e eles não iam dar dinheiro para uma sociedade chamada Antônio Bento. Né? Então, essas também, né, o meio de sobrevivência, né? As negociações. Sem dúvida. Eu até acredito, eu sei que está acabando, mas eu até acredito que um dos motivos dessa represália é a forma de um e do outro atuarem. Luiz Gama era o cara que atuava nos tribunais, era o cara que, se não ganhasse nos tribunais, o grupo maçom dele juntava dinheiro para compra de carta de alforria, enfim, e atuava nos jornais. Ele era um abolicionista até relativamente bem comportado, até a segunda página. Depois ele perdia o bom comportamento. Mas os Caifás já davam prejuízo de cara, né? Eles iam, não queriam saber, saía no braço, roubava o escravizado, levava no fundo do carroção, deixava escondido nos porões da Irmandade dos Remédios, e depois de lá levavam para Santos e deixava no quilombo do Jabaquara. Então, eu acho que o Antônio Bento realmente, enquanto o Luiz Gama, em seu enterro, teve 4.000 pessoas, sendo que a cidade só tinha 40.000, ou seja, 10%, eu acredito que a elite de São Paulo não esteve no enterro de Antônio Bento, porque devia odiá-lo mesmo, né? Esse cara deu muito prejuízo para eles. Acho ótimo. Você quer derrubar, então, para a gente depois retomar? Isso, para a gente não correr o risco de perder essa live. A gente já volta. Fiquem aí com a gente.